Bem-vindos ao nosso Deep Dive. A fonte de hoje é um relatório bem interessante sobre elétrons livres e condução elétrica. Um tema fundamental, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é desvendar um pouco esse mistério dos elétrons livres. Porque alguns materiais, tipo metais, conduzem eletricidade tão fácil, e outros, sei lá, como borracha, não. O que define essa tal liberdade do elétron, né? Exato. E olha, isso é crucial. Toda a tecnologia moderna, dos fios mais simples até os chips de computador, depende disso. Então, bora lá desembrulhar essa ideia. Vamos começar do começo, então. O átomo. Isso. Lá no modelo atômico, a gente aprende que os elétrons ficam em níveis de energia, tipo uns degraus, né? E os que estão mais na ponta, na camada de valência... Esses mesmos. São os que têm mais energia, estão menos presos ao núcleo. Então, eles já são meio que os candidatos naturais para essa tal liberdade que a gente está falando. É um bom ponto de partida, sim. Mas a coisa fica interessante mesmo quando muitos átomos se juntam para formar um sólido, um material. Ah, aí a dinâmica muda completamente. Exatamente. Esquece um pouco, por agora, as ligações iônicas, onde um átomo rouba elétron do outro, ou as covalentes, onde eles compartilham de forma bem localizada. Certo. E nos metais, como é? Nos metais, a gente tem a ligação metálica. É diferente. Os átomos de metal, eles meio que doam esses elétrons de valência para um fundo comum. Doam? Como assim? Eles ficam deslocalizados. Não pertencem mais a um átomo específico, mas sim a toda a rede de átomos. Formam o que a gente chama de mar de elétrons. Um mar de elétrons banhando os íons positivos que sobraram, né? Isso. E o fascinante é essa natureza coletiva. O elétron é da estrutura toda, não de um átomo só. E esse modelo do mar, ele explica bem as propriedades dos metais, imagino. Explica muita coisa, tipo a alta condutividade elétrica e térmica. São esses elétrons móveis passeando por aí. Faz sentido. E a maleabilidade, o brilho... Também. Os cátions podem deslizar uns sobre os outros e o mar se ajusta. E o brilho vem da interação desses elétrons livres com a luz. Entendi. Mas, esse modelo do mar, ele não parece um pouco simples demais? Tipo, é só um monte de elétron solto? Ótima observação. Ele é muito intuitivo, ajuda a visualizar, mas tem limitações. A liberdade não é tão caótica assim. E onde ele falha? Bom, ele não explica bem por que diferentes metais conduzem de formas diferentes, nem a existência de isolantes e semicondutores. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa. Que seria? A mecânica quântica. Mais especificamente, a teoria de bandas. Teoria de bandas. Ok, isso soa mais complexo. É um pouco, mas a ideia central é essa. Quando muitos átomos, digamos N átomos, se juntam, cada nível de energia daquele átomo isolado se desdobra. Se desdobra. Sim, ele vira N níveis de energia muito próximos uns dos outros. Tão próximos que, na prática, eles formam faixas contínuas de energia permitida. Essas são as bandas de energia. Ah, então os elétrons não podem ter qualquer energia, só as que estão dentro dessas bandas. Exato. E pode haver intervalos entre essas bandas, faixas de energia onde nenhum elétron pode existir. São as bandas proibidas ou o famoso band gap, a energia EG. Bandas permitidas, bandas proibidas, certo. E onde entra o elétron livre nessa história toda? Aqui é que a coisa fica interessante. Imagino. Fica mesmo. Na teoria de bandas, um elétron livre, ou melhor, um elétron capaz de conduzir corrente, é aquele que está numa banda que não está totalmente cheia de elétrons. Não está cheia. Isso. Ou um elétron que ganhou energia suficiente para pular o band gap e ir para uma banda superior vazia, a banda de condução. O ponto-chave é, ele precisa ter estados de energia vazios logo ao lado, na mesma banda, para poder se mover com pouquinha energia quando a gente aplica um campo elétrico. Entendi. Ele precisa de espaço para se mexer dentro de uma banda permitida. Se a banda está lotada, ele está preso ali, mesmo que esteja numa banda permitida. Exatamente. E é essa estrutura de bandas que diferencia os materiais.
Ah, então a diferença entre um metal, um isolante e um semicondutor está aí. Precisamente. Olha só como a teoria classifica. Manda ver. Band gap significativo, EG é quase zero. Então os elétrons já estão, ou chegam muito fácil, num lugar onde tem espaço para se mover. Por isso conduzem bem. Isso. Agora, os isolantes. Eles têm um band gap grande, tipicamente maior que 3 elétron-volts. A banda de valência está cheia e a de condução está vazia, lá longe. Precisa de muita energia para um elétron fazer esse salto enorme. Energia que normalmente não está disponível. Exato. Por isso não conduzem. E aí temos os semicondutores. O band gap deles é pequeno, nem tão grande quanto nos isolantes, nem zero como nos metais. Algo entre 0,1 e 3 elétron-volts. Um salto possível. Sim, e o interessante é que a própria energia térmica, a temperatura ambiente, já é suficiente para fazer alguns elétrons pularem para a banda de condução. Isso permite uma condutividade que a gente pode até controlar. Uau, que demais! Então saímos do elétron de valência, passamos pela intuição do mar de elétrons e chegamos nessa explicação quântica super elegante com as bandas. Que explica a diferença fundamental entre os materiais. Exatamente. A liberdade do elétron e a condutividade dependem criticamente se existe um band gap e qual o tamanho dele. Respondemos a nossa missão inicial e o que tudo isso significa, assim, na prática? Qual a relevância disso tudo? Bom, toda a eletrônica moderna se baseia nisso. Não é só uma teoria bonita, é o fundamento, a capacidade de manipular essas bandas nos semicondutores. Tipo, colocando impurezas, a tal da dopagem. Exatamente. Dopando, a gente controla quantos elétrons podem pular o gap, ou quantos buracos, espaços vazios existem na banda de valência. E é esse controle que permite criar transistores, diodos, chips. Tudo que define a nossa era digital. Controlar as bandas é controlar o fluxo de elétrons. Faz todo sentido. Totalmente. E pensando um pouco à frente, se essa estrutura de bandas é tão chave, será que a gente consegue ir além? Projetar materiais com bandas perfeitas, talvez? Como assim perfeitas? Sei lá, talvez condutores ideais, que funcionem sem perdas de energia à temperatura ambiente, superando os limites que a gente tem hoje, manipulando essas bandas de forma ainda mais precisa. É uma pergunta excelente. A busca por supercondutores de temperatura ambiente, por exemplo, tem muito a ver com entender e manipular essas propriedades quânticas dos elétrons nos materiais. Fica aí, então, algo para se pensar, né? Até onde a engenharia de materiais pode nos levar controlando essas bandas quânticas.